Deus, me deram esteroides. As pessoas dizem que não vicia, mas vicia sim. É muito gratificante ser o melhor, e se isso significa tomar um monte de esteroides e pílulas, pra mim tudo bem. Todos nós tomamos, mas tem que ser escondido. Cara, é o seguinte, eu malhei 23 anos sem nada, sem tomar esteroides, mas quando a gente toma esteroides, o corpo vira uma máquina. A gente aumenta, fica mais rápido, mais forte. Mas acontece que as coisas também podem dar errado. Aí, é muito estranho mesmo. Ele simplesmente incha como numa bola cheia d'água. Greg Valentino está no livro Guinness dos Recordes por ter o maior bíceps do mundo. Se você tiver 70 centímetros de cintura, o braço do Greg é ainda maior. Como vai? Eu sou o Greg Valentino. Eu tenho o maior braço do mundo. É sério. Eu malho há 28 anos. E ganhei essas belezas aqui. Greg Valentino usou esteroides para desenvolver um corpo extraordinário por uma razão. Eu tenho 1,68 m, sabe? Com um galo na cabeça, talvez 1,70 m. Na boa, eu tenho o complexo de Napoleão, pode crer. Eu não gosto de ser baixo. Eu acho que quando se é um homem grande no corpo de um homem pequeno, sabe? Eu me sinto... sei lá, eu gosto da sensação de entrar num lugar. Uma boate, por exemplo, sabe? Aí todo mundo vem correndo pra mim, me procura e diz... E aí, parceiro, beleza? Eles vêm correndo, sabe? Eu gosto de ser paparicado. Então, Greg Valentino começou uma jornada de 30 anos para desenvolver seu corpo. No começo eu era assim... sabe... Eu ficava muito constrangido. Aí, quando eu fiquei mais velho, eu percebi que estava chamando a atenção. E aí você equaciona grandeza com compleição. Sabe, é respeito. Você é respeitado. O grandão do colégio, o verdadeiro sarado de quem dizem, aí, não se mete com ele, sabe? Mas no fim, depois de 2 décadas, ser somente forte não era o suficiente. Vai, força, 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 força. Então, Greg, de 1,68 m, decidiu se desenvolver. Cara, eu malhei 23 anos limpo, sem tomar esteroides, mas a coisa chegou num ponto em que eu estacionei. Aquela altura, eu teria que tomar para passar para o próximo nível. Valeria a pena ou não? O fato de ser um homem pequeno me deixava irado e eu tinha que crescer, eu precisava. E essa fixação me levou a fazer qualquer coisa. E nesse caso, eu tive que tomar uma decisão um dia. E foi quando eu resolvi que eu ia tomar bomba. No século XXI, o físico masculino está sendo levado ao extremo. Mas como? Foi chamada a era do superexagero. Mas a maioria dos fisiculturistas nunca falará sobre as tentações de um regime brutal de treinamento para uma melhor performance. Esse é o mundo do fisiculturismo competitivo. David Talbot vem treinando há 15 meses para uma noite de competição. É o regime de treinamento mais extremo que existe. Chego à academia todos os dias às 5 horas da manhã e treino de 2 a 2 horas e meia. Vou para casa, café, filho para a escola... Volto para academia e tudo de novo por mais 2 horas e meia. Eu consumo 7, 8, 9, 10 mil calorias por dia. No café como cerca de 200 gramas de aveia, 2 peitos de frango e arroz e um shake de proteínas. Depois eu malho, outro shake de proteína e um bife com batatas. Depois massa com atum e mais 15 ovos antes de ir para a cama. Eu vou cedo para a cama todas as noites. Eu faço essa dieta religiosamente sem parar. Nos 7 dias da semana. Este é um mundo da pesada. Após meses consumindo 12 mil calorias por dia, 4 vezes mais do que a dieta diária do homem comum, os fisiculturistas em competição normalmente se desidratam 1 semana antes da competição para conseguirem uma definição muscular máxima. A adrenalina está circulando. A gente se esforça ao máximo. Tudo para subir no palco e se apresentar para os juízes e aí acabou. Mas a penosa preparação dos competidores significa que, embora pareçam fortes, eles estão, na verdade, muito fragilizados. Poucos minutos após subir ao palco, Dave saberá se seus 15 meses de agonia e esforço valeram a pena.
Em quarto lugar, Dave Talbot. Um quarto lugar é duro quando o esforço foi monumental. Greg Valentino acredita que nas competições modernas só há uma maneira de ser o primeiro. Futebol americano. Aqueles homens são grandes, fortes, rápidos, são como máquinas, eles vão em frente. Não é mais só um cara gordo usando um uniforme de futebol americano. Tá me entendendo? Não se consegue tirá-los da linha de frente. Eles correm mais do que você, pulam por cima de você. E a luta romana, são como profissionais. A gente vê homens com 150 quilos pulando de uma corda, voando como se fossem pássaros. Isso aí é porque o ser humano evoluiu? Não. São os intensificadores de performance. Esses homens são máquinas, e é o que os esteroides fazem. Nos transformam em máquinas. Greg Valentino é o resultado do uso pesado do esteroide. Na América, ele é uma celebridade secundária. Uma curiosidade que passou do cenário do fisiculturismo extremo à margem do convencional. Uma figura excêntrica, coach. Usando seus braços extraordinários e sarados, Greg fez fortuna vendendo a forma do seu sucesso em vídeos de treinamento. Mas o seu corpo pagou o preço. Quanto maior a gente fica, mais convencido fica e começa a achar que é invencível. E veja, é isso que acontece. No auge de sua fama, os braços sarados de Greg estavam prestes a deixá-lo na mão. O mais sarado! Nós vivemos numa era da chamada superaberração. O físico vai além da capacidade corporal. Greg Valentino exigiu o máximo de seu corpo, a ponto de que algumas pessoas podem achar ridículo. Mas teria algo mais acontecendo? A bigorexia é um termo que foi cunhado pelos próprios fisiculturistas e eu o adotei deles. E, na verdade, significa algo como uma anorexia nervosa reversa. O Dr. Harrison Pope é a autoridade máxima nos casos de imagem masculina. 2 décadas de pesquisas resultaram em revelações novas e surpreendentes. Eu acredito, e escrevemos sobre isso em nossas publicações científicas, que a bigorexia, o que nós chamamos tecnicamente de dismorfia muscular, é um transtorno obsessivo-compulsivo. Eu creio que o fenômeno da bigorexia é particularmente predominante em homens que participam de competições de fisiculturismo e usam esteroides anabolizantes. Esses são rapazes que são grandes e musculosos, mas ao se olharem no espelho ainda se acham muito pequenos e franzinos. Eu estava conversando com a minha filha caçula, que estava trabalhando no computador, e perguntei: o que está fazendo? E ela disse: estou fazendo meu trabalho sobre a Barbie. Eu perguntei: do que se trata o seu trabalho sobre a Barbie? E ela disse: bem, se a Barbie tivesse a altura de uma mulher adulta, ela teria 40 centímetros de cintura. E é por isso que as mulheres estão muito preocupadas por não serem tão magras. Foi quando me ocorreu que isso poderia ter um equivalente para os homens. Então, aqui está o antigo G.I. Joe. Este é o G.I. Joe dos anos 60, quando o primeiro chegou ao mercado. Um rapaz com aparência perfeitamente normal. E este aqui é o G.I. Joe dos anos 90, que, como podem ver, agora passa um bom tempo na academia. Tem o abdômen marcado, 40 centímetros de braço e até uma sutil expressão de mal no rosto. Então, estes, eu acho, são a prova dessa ênfase crescente à imagem do corpo masculino que vem acontecendo neste período de tempo. E isso não está limitado somente a G.I. Joe. Dê uma olhada, por exemplo, em Luke Skywalker. Este é Luke Skywalker da época em que o filme original Guerra nas Estrelas foi lançado em 1980. E aqui, em comparação, temos Luke Skywalker quando Guerra nas Estrelas foi relançado, 16 anos depois, em 96. E até fizeram uma brincadeira que Mark Hamill, que interpretou Luke Skywalker, ao ver a versão de 96 do personagem, dizem que comentou: Deus, me deram esteroides. O que iniciou essa obsessão com físicos fantásticos? Nos anos 70, o fisiculturismo virou moda e o mundo começou a ver corpos que nunca tinham visto antes.
Esse tempo é músculo. Vamos, garota. Vamos, vamos. De novo, de novo, de novo. De novo. Steve Marhilick ganhou basicamente tudo no cenário norte-americano do fisiculturismo. Ele não alega que deu início ao fenômeno, mas sabe quem foi. O grande momento de todo fisiculturista resume-se a uma única palavra: Arnold Schwarzenegger. Ele mudou o fisiculturismo e lhe deu destaque, porque não tinha só músculos, mas também personalidade. Ele era engraçado, era simpático, ele tinha uma aura de astro que chamava a atenção para ele e, assim, chamou a atenção para nós todos. Estes eram os Beatles do mundo dos sarados. Steve Marhilick foi uma das poucas pessoas a vencer Ernie no palco. E ele viu a tempestade criada à sua volta. Seus corpos de rijos como pedra lhes renderam a vida dos astros do rock. Foi uma época divertida, eu era feliz, tinha um monte de fãs. Viajávamos pelo país, nas turnês do Grand Prix e por vários estados. E sempre tínhamos novos fãs e admiradores em cada cidade, igual aos astros do rock. Foi realmente incrível. Eu tive momentos excitantes. A minha mulher não sabe disso, por isso eu não vou contar. Seus corpos se tornaram fantasias de Hollywood que ecoaram através dos anos. Hoje, jovens ainda procuram aquele glamour e aqueles músculos. Ele era obcecado pelo Arnold Schwarzenegger. Eu queria ver o mundo, queria experimentar coisas e o fisiculturismo era a minha entrada. John Middleton tem veneração por Steve e Arnie. Enquanto outros rapazes sonham em jogar em posição de destaque ou montar uma banda, Joe acha que seu caminho para a fama e fortuna é o fisiculturismo extremo. O meu sonho é ser o Mr. Olímpia, subir no palco e receber a medalha e ser proclamado o melhor do mundo. E tudo tem a ver com o que o Arnold Schwarzenegger fez com sua vida. Joe escolheu uma vida de adolescente difícil. A minha vida pessoal e social sofreu. Desde que saí do colégio, eu não tive mais contato com ninguém de lá. E, sabe, me tornei cada vez mais sozinho nesse aspecto. Mas, para mim, tudo isso seria recompensado e valeria a pena. Quando ele entrou para a escola secundária, passou maus pedaços. Eu acho que tinha muita briga na escola e pessoas tentaram levá-lo para o mau caminho. Quando eu fecho os olhos à noite, o meu sonho é estar no topo do cenário do fisiculturismo como o melhor. E eu também, sabe, gostaria de atuar como o Arnold Schwarzenegger fez, mas na política eu não sei. Joe quer seguir os passos de Arnie e Steve. Mas talvez ele não saiba que seus ídolos tiveram uma ajuda. Quando Arnold Schwarzenegger e Steve Marhilick descobriram que a competitividade era maior, eles adotaram os esteroides. Vocês têm duas escolhas. Podem fazer centenas desses agachamentos ou podem tomar injeções de esteroides. Vamos ver quem desiste. Ganhei 22 títulos. O Mr. USA, o homem mais musculoso da América, e o Mr. América, absolutamente limpo. Sem esteroides. Tá bom? E um amigo disse, vamos para a Europa. Vai e dá uma olhada nos rapazes e dá um tempo lá. E passei um tempo lá. E ele tanto insistiu que me convenceu a tomar esteroides. Contra tudo o que eu acreditava. Ele disse, você malha pesado. Imagina como ficaria se tomasse esteroides do jeito que você treina. E eu disse, eu não sei, eu nunca fiz isso. Ele disse, experimenta só um pouco. Aí está o erro. Não existe esse pouco. Esse é o problema desse negócio. As pessoas dizem que não vicia, mas vicia sim. É totalmente viciante. Todos nós tomamos. Mas falando em nossa defesa, não se foi certo ou errado. Na época, recebíamos os esteroides de nossos médicos. Entende? Que não sabiam se haveria algum efeito colateral prejudicial. Fomos usados como cobaias. Hoje, os médicos não receitam esteroides para atletas homens ou mulheres, mas o uso cresceu na medida em que jovens promissores enfrentam pressões e tentações crescentes. Estando ali na sua frente, você querendo ser jogador de beisebol profissional. Eu não sei nada sobre futebol na Europa, mas no beisebol tem jogadores ganhando 20 milhões de dólares por ano. Se você tivesse um filho e seu filho dissesse, pai, estão de olho em mim, eles me querem me contratar,
Mas olha, disseram que eu tenho que ficar maior, mais forte e mais rápido. Eu vou ter que tomar uma coisa, pai. Vou ter que tomar uma coisa. O que você diria pro seu filho? Preferia que ele usasse heroína? Ou que ele usasse intensificadores de performance e esteroides? A ideia de dar esteroides ao filho pode parecer absurda. Mas no passado, na Inglaterra, um pai fez exatamente isso. Ele me procurou e disse, olha, pai, se eu decidir entrar para o concurso, eu vou ter que usar bomba. Por isso, eu prefiro perguntar para o senhor. Eu não ia deixar meu filho na mão, sabendo muito bem que ele poderia fazer de outra forma. No norte da Inglaterra, Mick Hart se tornou conhecido como a voz não oficial do uso de esteroides. Ele publica uma revista controvertida pró-esteroides que, apesar de proibida, tem 6.000 leitores. Treinamento Mick Hart. Ele é elogiado e insultado na mesma medida. Para alguns, ele é um centro de informações. Para outros, uma presença perigosa. Tem muitas formas que conheço de você testar esse tipo de coisa, mas, na verdade, não deve comprar aquilo que você desconhece. O seu amigo se aplica nos braços? Tudo bem, os braços dele não estão maiores? Não, continua, desculpa. Não, eu estou fazendo meu trabalho. Aqui no Bulls é para chocar. Se as pessoas estão aplicando nos braços, por que você vai aplicar no traseiro e esperar que seus braços fiquem maiores? O seu traseiro não está ficando maior. Eles sabem que podem confiar em mim para lhes dizer a verdade, ou o mais próximo da verdade que dá para chegar. Eles gostam do fato de poderem perguntar. Eles gostam do fato de ter alguém a quem possam recorrer. Então valeu. Tchau. Falou, cara. Tchau. Todas essas histórias alarmantes sobre efeitos colaterais, os problemas de perda de cabelo, problemas de pele e agressão, são todas causadas pelo abuso, pelo uso abusivo. Mick tem certeza, por experiência própria, que agiu bem em orientar seu filho Chris a experimentar esteroides. A gente vai cada vez mais além quando malha, e é quando a coisa pega. Eu acho que se eu começar a comer um pouco melhor e procurar estruturar a minha rotina de treinamento, eu conseguirei progredir um pouco mais. Quando a pessoa começa a ver alguns ganhos, acha que talvez possa conseguir lucro. E com a vantagem adicional de ter um pai como o meu, que tem conhecimento e experiência, não havia uma razão concreta que me impedisse de ver até onde eu poderia chegar no fisiculturismo. O sistema de Mick foi tão bem sucedido que Chris passou disso para isso num espaço de 1 ano. Sua história de sucesso foi publicada no relatório Chris, que se tornou um sucesso alternativo. O livro cobre todos os aspectos do meu programa de treinamento para me preparar para minha primeira competição. E inclui detalhes sobre nutrição e, é claro, os ciclos de esteroides que usei. Por ser filho dele, e pelo fato dos esteroides anabolizantes terem sido usados ao longo da competição, ele quis colocar em palavras algo do tipo, espera aí, meu filho usou sim, e eu o aconselhei como usá-la. E fizemos isso por esse motivo, e esse foi o resultado. Chris Hart alcançou resultados rapidamente, mas a que preço? Os problemas médicos com os esteroides a curto prazo são relativamente modestos, e esse é um dos motivos das pessoas se sentirem tentadas a usá-los. É claro que alguns rapazes desenvolvem acne. Pode haver, em alguns casos, crescimento do tecido mamário feminino. A maioria dos rapazes que usam essas drogas não percebe o aparecimento dos efeitos a curto prazo e, é claro, os efeitos a longo prazo raramente são considerados, porque se você tem 18 anos e quer ficar maior e mais musculoso no mês seguinte, não vai se preocupar se terá um ataque cardíaco quando tiver 60 anos. Se até doses pequenas de esteroides podem gerar problemas a longo prazo, o que acontece quando as doses são extremas? Greg Valentino estava prestes a descobrir. Tudo em excesso causa efeitos colaterais. E, é claro, não há fisiculturista neste planeta que não tenha tido algum tipo de efeito colateral tomando esteroides, mesmo alguns suplementos. Sabe como é? Poderia ser algo simples, como tomar proteína em pó e ter diarreia a cada 5 minutos, soltar gases o dia todo, entende? Já ficou ao lado de alguém que está fazendo musculação?
É duro. A cada 5 minutos você está fedendo a ovo podre. Isso porque ele está soltando gases de montão, sabe? Por tomar tantos suplementos. Bem, esse é um efeito colateral leve. Quando se toma esteroides, os efeitos colaterais são grandes. E eu, é claro, tive grandes efeitos colaterais. Após anos de injeções de esteroides, o bíceps de Greg começou a reagir. Eu tinha toneladas de agulhas, de seringas, isso tudo. Eu reutilizava as agulhas e deixava cair no chão. Aí, assoprava, limpava e eu aplicava e tive infecções, sabe? E acontece que eu acabei tendo uma infecção e... Quando eu tive a infecção, começou com uma febre alta. A região ficou vermelha, mole, purulenta. Ficou igual uma espinha gigante. Estava cheia de pus. E se você não fizer alguma coisa, pode acabar parando no hospital e morrer. Tá me entendendo? Isso pode te matar. Greg Valentino tomou tanto esteroides que seu corpo finalmente reagiu. Seu bíceps explodiu. Mas sua saúde não era o único problema. Na era da chamada superaberração, para desenvolver músculos artificialmente, é preciso usar substâncias artificiais, esteroides, e traficá-los é outro sintoma de seu uso. Esta é uma declaração corajosa agora, que não existe um fisiculturista profissional neste planeta, um homem que toma esteroides, que não tenha também vendido esteroides. Eles podem não ser traficantes de drogas da pesada, mas eu não consigo imaginar um fisiculturista que malha numa academia e toma esteroides, principalmente com regularidade, que não tenha ao menos vendido um frasco ou dois para seus amigos na academia. É como começa, sabe? No Reino Unido, o esteroide é a droga mais popular depois do êxtase e da maconha. Dá para ganhar dinheiro e muito. Existem grandes nomes que ganharam um monte de dinheiro e ainda estão ganhando um monte de dinheiro. Não se pisa nos calos deles. E se a pessoa vender em grandes quantidades, não ganha tanto dinheiro. Mas se vender toneladas, provavelmente vai ficar milionário. E Greg Valentino ficou. O que aconteceu foi... Bom, eu comecei pegando leve com o negócio de esteroides. Mas foi aumentando, eu fiquei musculoso e não só no corpo, mas também na venda de esteroides, no negócio do tráfico de drogas. Nós éramos poderosos, sabe? Eu estava no auge. A política dos Estados Unidos para esteroides é de tolerância zero. O uso e venda são ilegais. E a venda de esteroides é feita no submundo. No fisiculturismo, as drogas, você trafica drogas, então a gente tem que lidar com pessoas estranhas. E acontece que onde houver esteroides, haverá outras drogas também. Eu podia te contar milhões de histórias. Tem um cara que está na prisão, ele nos adiantou cerca de $30 mil em droga e nós fomos roubados. Ele nos roubou. Ele queria o dinheiro, nos levou para o estacionamento do estádio dos Yankees, nos fez ajoelhar e perguntou por que não deveria nos matar. Algumas semanas depois, o mesmo homem que apontou a arma para nossa cabeça foi preso por homicídio triplo na Flórida. Entende? Eu sei o que eu estou falando. Esse é o tipo de gente com quem se lida. E eles não costumam brincar. Antes dos esteroides, Greg ficou casado por 10 anos e teve 2 filhos. Mas esse estilo de vida secreto logo substituiu o homem de família normal. É isso, eu era um homem casado. Eu não vou mentir pra você. Eu traía minha mulher. Vivia o estilo de vida de um traficante. É o que acontece. Você está lá, ganhando dinheiro, vivendo na noite, frequentando boates. Greg começou a ter um caso com uma mulher chamada Gelissa. Quando sua mulher o expulsou, eles se tornaram sócios no crime. Ela era durona. Foi presa 11 vezes. Era uma ex-viciada em heroína. Ela era porto-riquenha, ela falava espanhol e nessa época eu já tinha começado a traficar com as gangues latinas de rua. Mas o ramo do tráfico de esteroides estava ficando cada vez mais perigoso. Assim que eu cheguei em casa, apareceu um cara armado com uma espingarda. Ele apontou a arma para mim e disse, passa a grana agora. Isso era papo de, eu não lembro exatamente, mas era perto de 15 ou 20 mil, eu tinha muito dinheiro. Aí eu disse, uou, 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 e ele me bateu na cabeça. Pam! Eu comecei a sangrar, eu caí no chão e assim, uns 30 segundos depois, eu escutei um grito. E então, bang! E vi o homem com a arma literalmente cair no meu colo. E a arma também caiu no meu colo. A espingarda caiu direto no meu colo.
Acontece que a Gelissa entrou na sala e atirou na bunda do homem. Se ela não tivesse entrado na sala já atirando, eu não sei se estaria aqui hoje. Sabe, a verdade é que ela salvou a minha vida, porque aquele homem ia me matar. Mas Gelissa, viciada em drogas, morreu de overdose em 10 de setembro de 2000. As coisas desandaram e a sorte de Greg estava prestes a acabar. Eu trafiquei drogas durante anos, cara. E a gente sempre escuta que está sendo vigiado. Você está sendo vigiado, tem que tomar cuidado com o que faz. Mas eu não levei a sério. Eu pensei, cara, eu já escuto isso há tanto tempo. Eu não acreditava que pudesse acontecer alguma coisa. Eu estava na academia nessa noite em particular com um amigo, na sala dos fundos da academia, quer dizer, no vestiário. E de repente eu ouvi baterem na porta e... eu pensei que devia ser um dos meus amigos que tinha esquecido alguma coisa, sabe? E sem problema algum, eu abri a porta e entrou um batalhão de policiais, feito uma onda. Uma enorme quantidade de esteroides ilegais. Pelo relato de Robert Wade e Westchester, dizem que o homem não estava só vendendo. É só olhar os braços de Gregory Valentino para saber que algo está acontecendo. Aos 40 anos foi acusado de posse criminosa de esteroides anabolizantes com intenção de venda. A polícia disse ter encontrado $75 mil em drogas ilegais para crescimento muscular em sua casa e na academia Powerhouse em Yorktown, da qual Valentino é sócio. A minha prisão foi manchete. Bom, eu também paguei o preço por ser um peixe grande. Eu perdi tudo que eu tinha, os meus carros, a minha família, a minha casa, todo o meu dinheiro, o meu banco, tudo, o meu negócio. Eu tinha uma academia, eles fecharam a academia. Olha, eu trabalhava aqui no porão e foi isso aí que aconteceu. E você fica lá sentado numa sala de prisão se perguntando como é que eu vim parar aqui? Ontem eu estava na ativa e no minuto seguinte eu não tinha mais dinheiro. Entendeu? Os policiais dirigindo por aí com seu carro, sabe? A sua ex-mulher botou outra pessoa na sua cama. Você deve dinheiro e eles estão vivendo às suas custas. E você está numa cela de prisão com um bando de idiotas perguntando: aí, você vai comer esse milho? Cara, pode comer. Eu não consigo comer. Tô pensando num jeito de pular lá de cima e me matar. Greg pagou o preço pela sua obsessão por esteroides. Os esteroides são muito procurados na América e na Grã-Bretanha. Mas no Reino Unido a lei é diferente. É ilegal traficar, mas a posse é legal. E é relativamente fácil importá-los para o país. Você passa pela alfândega e é parado. Se é uso pessoal, você é liberado. Não sei qual é o limite. Da última vez, o valor máximo de 125 libras só para uso próprio. Eu trouxe 10 mil em drogas numa maleta. É incrível o que se pode trazer numa maleta. Não podem confiscar. É só se pagar uma taxa por ela. Digo que é tudo meu. Eles têm que provar que não é para seu uso, sabe? Essa oferta alimenta um mercado próspero. Estima-se que cerca de 20% dos frequentadores de academias no Reino Unido já usaram esteroides. Em resposta a essa procura, Mick Hart se autonomeou especialista em drogas no cenário do fisiculturismo. Eu não me considero um especialista em esteroides. Todos fazem isso. Eu sou um usuário de esteroides com experiência, considerado um especialista em esteroides. Sou chamado de guru dos esteroides. Os efeitos colaterais e os problemas que as pessoas mais conhecem, em geral, estão ligados direto à falta de conhecimento. Esse conhecimento que as pessoas querem. Mick Hart montou um negócio testando drogas para o fisiculturismo e informando seus leitores. Mas o autodenominado guru estava prestes a entrar em decadência. Eu encontrei sobre a minha mesa um pequeno frasco. Mick, analise isso, ou melhor, o que você acha? O que acha sobre isso? Nunca tinha ouvido falar. Fiz uma pequena pesquisa, telefonei para um amigo. Ele disse, tome 20 minutos antes de ir para a cama. Isso vai liquidar com a sua gordura. Então eu pensei, eu era um correspondente e tinha que escrever sobre aquilo, tinha que botar no papel. A dose era muito, muito pequena, menor do que uma colher de chá. E eu experimentei. Bum! Eu senti uma explosão de energia. Perdi gordura, sumiu totalmente. Isso é bom. Então eu passei da porção mínima numa colher de chá para uma caneca. Passei a ingerir 2 canecas por dia. 2 canecas por dia. Naquela época, eu dormi dirigindo. Quase matei umas pessoas num ponto de ônibus. Bati com o rosto, quebrei todo o rosto. Fiquei mesmo desfigurado.
Perdi 12 dos meus dentes. Foi o maior dos meus erros. E sendo considerado um consultor e um guia, eu me enganei e errei totalmente dessa vez. A droga que Mick tomou, que era para perda de gordura, era na verdade GHB, também conhecida como êxtase líquido. Mais uma vez, Mick botou a caneta no papel, dessa vez para escrever outro best-seller alternativo sobre seu inferno com GHB em lágrimas no teclado. O homem que estava preparado para tomar qualquer suplemento do mercado negro estava prestes a chegar ao fundo do poço. Em junho de 2005, Mick Hart sofreu um forte ataque cardíaco. Quando se toma quantidades muito grandes de esteroides, os riscos à saúde com certeza serão maiores do que os que tomam uma quantidade pequena e por um período curto de tempo. Certamente, as pessoas que tomam quantidades muito grandes de esteroides por períodos prolongados estão mais propensas a ter mais problemas com o endurecimento das artérias por causa dos efeitos prejudiciais dos esteroides sobre os níveis de colesterol. Então, minha teoria como cientista seria que os homens que estão usando grandes quantidades de esteroides estão propensos a ter uma elevada incidência de cardiopatias, de ataques cardíacos e derrames, quando chegarem aos 40, 50 e 60 anos. O ex-parceiro de treinamento de Arnold Schwarzenegger, Steve Mahalik, não nega os efeitos dos esteroides. Quando se toma esteroides anabolizantes, eles assumem o controle do seu corpo. O problema é que é difícil deixá-los, e a única forma de se fazer isso é diante de uma tragédia. E aconteceu comigo, senão ainda estaria tomando até hoje. Steve percebeu que havia alguma coisa errada quando começou a perder sangue pela urina. Era seu fígado dissolvendo. Fiz uma ultrassonografia e havia um tumor do tamanho de uma laranja. E 3 tumores do tamanho de bolas de golfe no meu fígado. Fui parar no hospital, parei com as drogas. Os sintomas físicos foram dor extrema por causa dos tumores no fígado. Cada junta do meu corpo doía uma barbaridade. Uma coisa impressionante, o meu corpo encolheu de 100 para 66 quilos. Eu quase enlouqueci e fui parar num hospício. Foi uma história de terror. E então veio o final. A pessoa planta uma pequena semente de esteroide anabolizante em seu corpo. Mesmo um ciclo de esteroides. Essa semente cresce e se instala em cada célula do seu corpo ao longo de anos, anos e anos. Até ela virar um possível tumor, câncer na próstata, infertilidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu pensei que tinha acabado, que me livrara daquela coisa. Mas não, ainda estava jogando sujo comigo. E o que eu consegui? Eu tive um ataque cardíaco muito forte. Certo? Porque a bomba relógio do esteroide ainda estava armada. Embora os músculos por fora sejam grandes, por dentro você está apodrecendo e enferrujando. E foi o que aconteceu comigo. Bum! Fui correndo para o hospital. Bam! Cirurgia cardíaca. Isso acontece com muitos fisiculturistas. Eu fiquei bem, finalmente superei. Resolvi os problemas, fiquei ótimo. Bum! Tive um derrame. Tá bom? E isso por causa dos esteroides, que deterioraram as artérias lentamente desde a primeira vez em que tomei, aos 20 e poucos anos. Quando a jornada dos esteroides de Steve Mahalik terminou, ele estava com o nível de testosterona de uma menina de 12 anos e os testículos do tamanho de um amendoim. Mas teve sorte de estar vivo. E como ele, Ernie. Arnold Schwarzenegger tomou esteroides e, como Steve, teve problemas cardíacos e passou por uma cirurgia cardíaca após 50 e poucos anos. Mas será que os problemas de saúde dos antigos heróis servirão como alerta para os homens músculos de hoje? John Middleton está no começo de sua jornada de fisiculturismo. Ele está pronto para fazer qualquer coisa para chegar ao auge. É a sua primeira vez entre alguns de seus heróis. Essa é a primeira competição que eu participo e eu estou completamente pilhado e... É fantástico. Mal posso esperar que o concurso comece. Eu não acredito que eu estou aqui. Tem tanto homem sarado, né? Eu me sinto pequeno comparado a eles. Mas é totalmente demais. Pelo que eu vi essa noite, é fantástico. Só a sensação de estar lá vendo todos aqueles caras posando e brigando uns com os outros pelo título, isso foi muito motivador.
Joe pode ser jovem e pode estar começando, mas não é mais tão ingênuo. Ele sabe que agora, para chegar a algum lugar, estará sob pressão para tomar esteroides. A princípio, eu era um pouco ingênuo com relação aos esteroides. O meu pai disse que eles tomavam esteroides e eu não acreditava. Mas quanto mais eu lia, mais eu descobria que todos eles tomavam esteroides. Joe foi honesto com seus pais e eles estão preocupados. Eu, pessoalmente, espero que ele não vá por esse caminho. E como mãe, ficaria preocupada com o que pudesse acontecer com ele ao entrar nesse estilo de vida. Eu não sei como isso vai afetá-lo a longo prazo, o que vai acontecer com o seu corpo. Ele já tem efeitos colaterais como mudança de humor e, bem, eu não sei. Não tem nada mais gratificante do que ser o melhor. E se isso significa tomar um monte de esteroides, um monte deles, para mim isso vale a pena. No mundo do fisiculturismo competitivo, os corpos dos homens estão agora muito além do limite do que a natureza pretendia. E esta autoescultura surreal ainda atrai jovens rapazes de todo o mundo. Por incrível que pareça, cerca de 5% dos homens ingleses abaixo dos 30 anos usaram esteroides. Eu acho que essa preocupação com a imagem do corpo masculino e os problemas associados ao uso de esteroides não vão desaparecer tão cedo. Eu não vejo nenhuma tendência de que esse fenômeno termine em uma década ou duas. Não precisam de esteroides, só precisam trabalhar muito. O que todos esqueceram é de trabalhar muito. Quando ganhei o Mr. Estados Unidos e o América, eu estava limpo. Só quando treinei para o Mr. Universo é que fui um idiota e tomei esteroides e quase me matei. Hoje, para Steve Mahilik, campeão do All-American, a explosão do uso de esteroides é parte de um problema contemporâneo. Somos da geração da droga. Desde que nascemos, vamos ao pediatra e ele passa um remédio. Ligamos a TV, tem droga para ganho de cabelo, para queda de cabelo, para engordar, para perder peso, para diarreia, para prisão de ventre. Enfim, existe droga para tudo. É isso que os garotos estão vendo. Essa geração, drogas, 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 drogas. Aí o adolescente quer ganhar músculos. O que ele faz? Toma drogas. Porque foi o que ele aprendeu. E agora temos que tentar reverter isso e dizer, calma, peraí. Talvez a droga não seja a resposta e o agora a solução. Temos que voltar para o jeito antigo de fazer as coisas e você vai viver mais e ter mais sucesso. Mick Hart defende o uso seguro do esteroide. Nega que tudo que fez com seu corpo tenha tido impacto sobre sua saúde debilitada. Vamos tirar o esteroide do jogo? Ótimo. Vamos salvar o mundo? Não. Vamos tirar o fumo do jogo? Sim, salvaremos o mundo. Vamos tirar essas drogas e queimá-las? Sim, isso salvaria o mundo. Vamos tirar o café? Vai fazer que todos parem de tremer. Assim está ótimo, é o mundo ideal. Então vamos todos usar lindos chapéus e caminhar de mãos dadas. Eu diria que nos próximos 10 anos ou nos próximos 20 anos, você e eu veremos muitos casos e ouviremos muitos relatos de alguns fisiculturistas ou atletas importantes que tiveram doenças cardíacas ou derrame em idade prematura e que isso, em muitos casos, será provavelmente atribuído ao uso do esteroide. E quanto a Greg Valentino, o maior fisiculturista com uso de esteroides? Ele pagou um preço horrível, mas sobreviveu para contar a história. E ainda se diverte contando sua história. Olha só, eu deixei uma agulha lá dentro. Rich, vem cá, vem ver. Eu deixei uma agulha enfiada ali e pendurada. Ah, cara. Eu adoro isso, mas já era. Já viu essa fita? Rich, viu essa fita? Não, o que é isso? Sou eu. Olha só, eu tô drenando um hematoma no meu braço. Olha, olha. No fim da fita. Ô, cara, parece até... Não, olha isso. Olha a agulha torta, igual um anzol de pesca. Olha, eu tô falando com o Bob. Tá vendo que eu tô no telefone? Falando com o Bob. Eu tava no telefone com ele enquanto ele se aplicava. Aí eu disse, Greg, você tem que ir pro hospital agora. Não, eu era burro. Eu fiquei rindo, né? E ele dizia, você tá rindo de quê? Devia estar no hospital. Olha o tamanho. Olha o pus boiando em cima da ferida. Oh, Deus.
Olha só isso. Parece um saco de bolas de gude vazio. Parece um implante de seios. Bob lhe deu sorte de estar vivo. Nessa época eu vivia feliz e drogado. Ligado, a gente tinha te arrastado de lá. Aquilo era demais. Era realmente demais. Isso aí foi muito nojento. Gostaram, hein? Tchau, Greg. Até mais, galera. A 5.000 quilômetros, a história de terror de Greg sobre esteroides alertará o futuro Joe Mr. Músculo? Ah, como pode fazer isso consigo mesmo? Ah, meu Deus. Não, ele está aplicando aquilo no músculo e não está machucando porque não é real. Não, eu sei, mas não, Joe, eu sinto muito. Olha, eu tenho limites. Até onde eu iria, mas eu acabaria... Eu acho que eu tomaria sim, mas eu nunca pensei nisso. Não, eu não quero saber, eu não quero saber. Você sabe que eu nunca tomaria ao extremo, ao ponto de ter que drenar o músculo. E, para ser honesto, eu já senti uma dor forte, mas enfiar uma agulha daquele tamanho no meu músculo, direto nele, e fazer isso sem parar e drenar o fluido dele, eu acho que não gostaria de fazer. Nem por muito dinheiro. Ainda bem. Eu ainda vou ser o maior e o melhor, e não aquele tipo de coisa esquisita e monstruosa. Mas você pode acabar assim, Joe. Eu só... Como mãe, eu não aceito isso, Joe. Não posso deixar você fazer isso. É muito assustador pensar que Joe pode acabar desse jeito e a ideia me assusta, para ser honesta. Eu não sei. Não começa a chorar. Desculpe, Joe, mas não aguento mais ver isso. Eu não estou aqui querendo ser... Eu não sirvo de modelo. Porque eu não sou modelo. Tudo que eu fiz antes, eu não sei se conseguiria fazer novamente. Eu acho que nem está mais em mim. Entende? Eu passei, sabe, maus pedaços numa cela de prisão. Tive que lutar muito, sabe? Tive infecções que quase me mataram. E eu fui obrigado a ver a minha namorada morrer, entende? Perdi minha família, perdi meus filhos. Eu perdi, sabe, milhões e milhões de dólares. Olha, se quer saber, eu vendi a minha alma ao diabo e ainda tive que me curvar quando chegou a hora dele cobrar. Eu tive que aceitar e eu só pedi que fosse gentil. Versão brasileira Audiocore.